Pois é, a Fazenda 16 já começou e começou com muita treta. Se você acompanhou o que eu disse aqui ontem sobre como foi o primeiro dia, você já deve estar sabendo que já teve aí um embate. Na verdade, teve quase aí um contato físico entre dois peões. Essas pessoas foram o Yuri e o Gilson. O Gilson, só para você ter uma ideia de quem ele foi apontado aí como pivô da separação do Belo e da Graziane Barbosa, por conta aí de situações que aconteceram depois do ao vivo com Adriane Galisteu. O Yuri conversou com algumas pessoas, como aconteceu na tela, ó. Durante eles esperando para fazer a prova do fazendeiro, o Yuri contou a história que o Gilson trouxe envolvendo a sua namorada. Ele disse o seguinte: foi uma história que uma pessoa bem famosa começou a mandar direct para minha mina. E aí eu tive uma discussão com essa pessoa. Essa conversa vazou na internet e veio à tona. Foi isso que ele trouxe. Pois é, como você pôde perceber, o Yuri, ele já pegou aí um ranço, né? Se é assim que a gente pode usar o termo, do Gilson por conta dessa treta. E tudo começou, de fato, por causa de uma má comunicação ou um mal entendido, onde o Gilson teria reclamado da roupa do Yuri na hora que estava todo mundo chegando lá na fazenda, onde estava todo mundo se encontrando, sabe? Aquele momento de tá todo mundo se conhecendo. Só que, literalmente, o assunto da Fazenda nesse momento tá sendo essa treta dos dois. Porque após toda essa situação, o Yuri continuou falando aí sobre o problema dele com o Gilson. Ele comentou: ele veio envenenar todo mundo. Ele já veio com essa narrativa, porque ele já sabia que eu iria entrar. Se ele falou coisa da minha mulher, é porque ele catou coisa minha. Pois é, como você pode ver aí, o Yuri, ele realmente, de certa forma, ele já pegou a pessoa que ele vai indicar para a roça. Pelo que eu vi de um calendário, parece que a roça não vai demorar muito para acontecer, porque a prova do fazendeiro aí também estava recentemente para acontecer e a gente tem o resultado de quem de fato vai aí ser o fazendeiro, quem vai ser indicado, quem vai ser salvo, como ocorre em toda a dinâmica aí de A Fazenda. Acontece que o Yuri, apesar de ter conversado isso com algumas pessoas sobre o problema que ele teve com o Gilson, ou Gilson, como é dito também, ele teve uma pessoa que foi conversar com ele, que falou o seguinte, mas eu tô tendo uma opinião bastante diferente do que realmente aconteceu. Olha só, o Sasha advertiu Yuri sobre levantar assuntos externos nas discussões da casa. Ele comentou: se ele levantasse, vocês iriam se encostar e iriam ser expulsos os dois. Chegou muito perto de ser expulso no segundo dia de programa. E quando vocês começam a trazer coisas lá de fora, tanto você quanto ele, porque você falou o nome do Belo, isso pode dar um processo da equipe do Belo. Pois é, só que eu vou dar minha opinião verdadeira sobre o que eu acho que o Sasha tá fazendo. Eu não tô achando aí que o Sasha, ele tá preocupado com o Yuri lá dentro. Não acho, não sei se você concorda comigo, mas o Sasha ontem, se você acompanhou depois do que aconteceu da briga do Yuri e do Gilson, o Sasha, na hora que ele foi conversar com o Yuri, ele veio todo com uma... Eu não lembro, na verdade, se foi o Sasha falando com o Gilson ou com o Yuri. Acho que foi, na verdade, o Sasha falando com o Gilson, falando que ele era uma pessoa muito espiritualizada, que era uma pessoa que não devia se envolver em confusão, sabe? Uma conversa toda assim, tipo assim, se acalma. E eu acho que para um reality show como a Fazenda isso é muito perigoso. Querendo ou não, muito diferente do Big Brother Brasil, em A Fazenda as pessoas acabam se destacando pelas tretas, pelas confusões, e não por não fazer nada, e não por ficar quieto lá dentro sem saber o que fazer. As pessoas que acabam sendo plantas, ficando quietinhas e
tudo mais, elas acabam aí sendo eliminadas em algum momento. Você pode reparar realmente que os últimos vencedores de A Fazenda, todos foram meio polêmicos. Temos o Rico Melquiades, a Jojo Todinho, até a Jaqueline, a recente campeã de A Fazenda, ela se envolveu em algumas tretas lá dentro. Só que o Yuri foi conversar com mais pessoas sobre o acontecido. Ele falou com o MC Zack. Ele disse o seguinte sobre o Gilson: o bagulho não foi só aquilo, ele veio mentir. Sabe qual é o problema? Ele foi fazer picuinha com as outras pessoas que tinha coisa lá fora e não podia falar. Ele criou uma história com todo mundo para me colocar como malvado. Pois é, como você tá vendo, parece que a gente já tem uma primeira rivalidade. Outras rivalidades estão acontecendo dentro do programa, como por exemplo, a Larissa, ela acha que ela já está na mira de muita gente, Camila Moura também já acha que está na mira de muita gente, mas de fato uma rivalidade aí que se criou foi entre o Yuri e o Gilson. Nessa polêmica, nessa confusão entre os dois, pelo que a gente está acompanhando, você tem um lado, você já tem um lado, você já sabe em quem você fica do lado da história? Se é o Gilson, só para que você lembre, Gilson conhecido aí como o pivô da separação da Graziane Barbosa e do Belo, mas que já foi desmentido pelo Belo, e o Yuri, pelo que falam, era um bombeiro da Eliana. Então assim, entre esses dois, quem que você acha aí que tá certo nessa situação toda? Só que além aí da confusão que está acontecendo na sede de A Fazenda, lá na casa mesmo, que já tem os participantes, a gente também já tem uma treta, uma leve confusão acontecendo no Paiol, que é onde a gente vai descobrir, você vai votar para 4 integrantes irem para a sede de A Fazenda 16, e pelo que parece, já tem uma pessoa na mira de todo mundo para não subir. Essa pessoa seria o Cauê. Olha só essa conversa que a Vivi Fernandes teve. Ela alertou os colegas dela para tomar cuidado com o Cauê, dizendo: esse cara é problemático, tá? Ele tá inquieto pra arrumar um bafão. Ele é tipo um Ricardo 2. Ele tá pra lá e pra cá. A Gisele Bicalho, ex-BBB, comentou: será que não é falta de... também é que ainda não entregaram. E aí eles continuam nessa conversa, né, de falar sobre o Cauê, sobre o que o Cauê é e tudo mais e tal, o que eles pensam do Cauê. Só que a polêmica não parou em relação a isso, em relação ao Cauê. Teve uma dinâmica durante o Paiol para que eles falassem quem eles não querem que suba para a sede da Fazenda, porque lembrando, são 8 participantes lá em A Fazenda 16, perdão, no Paiol da Fazenda 16, mas só 4 vão subir. Então teve essa dinâmica deles falarem que eles não querem que suba quem não merece e tudo mais. E várias pessoas, basicamente quase todo mundo lá do Paiol, disse que o Cauê não merece subir. Eu coloquei aqui o que a Gisele, por exemplo, falou. Gisele disse o seguinte sobre o Cauê: sim, eu estava lá em 2020 e agora estou aqui na Fazenda. Lembra aquele prêmio que ficou engasgado em 2020? Naquela votação que foi diferença de só 5%? Agora é hora da gente ativar o modo F5 do furacão mais forte que tem. A pessoa que não quero que suba é com quem já tive embate aqui embaixo, que é o Cauê. Pois é, essa foi a fala da Gisele Bicalho sobre o Cauê, mas não foi só ela que escolheu. Pelas minhas contas, dos 8, uns 5 ou 6 tinham votado no Cauê, que não queria que ele subisse. Então, assim, o Cauê realmente foi a pessoa escolhida ali no Paiol para que não suba, pelo menos pelos participantes dali. Mas a gente sabe que quem escolhe é você que está assistindo, que está votando no site. Além, é claro, que a gente sabe que quando uma pessoa ela fica muito visada, ou o pessoal acha que ela está sendo vítima da situação, ela pode acabar se dando bem. Por exemplo, olha a reação do Cauê vendo que todo o Paiol não queria que ele subisse a sede. Ele ficou com essa cara, vendo aí que muita gente não estava querendo ele lá na sede de A Fazenda 16. Ele basicamente, gente, não tá com aliados ali.
né? Ele não tá com aliados. Será que isso vai facilitar? Será que isso vai ser um bom jogo, uma boa estratégia para ele de alguma forma, mesmo que não de forma direta, mas aqui fora do pessoal reverberando isso de que ele tá sendo perseguido ou coisa desse tipo? Eu basicamente não conheço ele. Sei aí, acompanhei ontem vi de onde ele veio, de onde ele ficou famoso, mas eu não conhecia. Então não sei afirmar do porquê que o pessoal aí tá pegando tanto no pé dele. Mas qual que é a sua opinião? Principalmente dessa briga do Gilson e do Yuri, você fica do lado de quem na briga do Gilson e do Yuri? E claro, nessa perseguição com o Cauê, você acha que o pessoal tá certo no que estão fazendo com ele? Ele realmente é uma pessoa aí problemática ou não? Você acha que agora, por conta disso, ele merece subir para a sede da Fazenda 16?